Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre concordância nominal. Concordar é estar de acordo, ou seja, o estudo da concordância nominal determina como as palavras se relacionam entre si e concordam no que diz respeito a gênero, número, pessoa. Então, o estudo de concordância nominal vai analisar a relação do substantivo com outros determinantes. É muito interessante fazer esse estudo em português porque a gente precisa compreender como as palavras se relacionam para evitar alguns vícios de linguagem, alguns erros, por exemplo, na utilização do singular e do plural, que acontecem muito quando a gente está transferindo para a escrita um costume da oralidade. Então, muita atenção nas regras de concordância. Às vezes alguém diz também que o seu texto está com problemas de concordância, ou seja, as palavras não estão combinando, não estão concordando entre si. Agora a gente vai analisar algumas regras gerais e específicas desse assunto para compreender como utilizar corretamente as palavras dentro de um texto. A gente diz que a regra básica da concordância nominal em português é que os adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo e os pronomes pessoais, ou seja, o substantivo no grupo de classe de palavras, né, ele ocupa uma posição de destaque, ele é o núcleo, muitas vezes, dessas relações. E na concordância nominal não vai ser diferente. Se você tem um substantivo no singular, os determinantes relacionados a ele também estarão no singular. Se você tem um substantivo no plural, esses determinantes irão também para o plural. Muitas vezes essa relação se estabelece entre substantivo e adjetivo. A casa amarela, as casas amarelas, ou seja, a alteração de número aí na palavra casa, transformando-se em casas, fez com que eu alterasse também o artigo e o adjetivo. Então perceba nesse caso, nesse primeiro exemplo, as aulas mais interessantes começavam cedo. Nesse caso aqui nós temos um núcleo, que é a palavra aulas. É o substantivo que determina para a gente por que os outros termos também precisam estar no plural. As aulas interessantes. Nesse caso aqui, nós temos uma relação entre o adjetivo interessantes, no plural, e o substantivo aulas também no plural. Perceba que quando eu faço a substituição de uma expressão com substantivo pelos pronomes nominais, isso também vai acontecer, ou seja, a concordância também vai ocorrer. Vamos ver outro exemplo. Elas são lindas e extrovertidas, ou seja, estou falando de algo, estou falando de alguém, marcado aqui por relações de gênero e de número, gênero feminino, número plural. Se o pronome está no feminino plural, elas, eu preciso que os adjetivos concordem com esse pronome. Elas são lindas e extrovertidas. Então a gente diz que a palavra interessantes concorda com a palavra aulas. Concorda. As palavras lindas e extrovertidas concordam com o pronome elas. Então a gente reforça essa regra básica da concordância nominal na língua portuguesa. Substantivo e adjetivo relacionados entre si, o adjetivo concordando em gênero e número com o substantivo e os pronomes pessoais também, os adjetivos concordando com eles, ok? Essa é a primeira regra, regra geral. Cuidado com o singular, cuidado com o plural. Casos com mais de uma possibilidade. Bom, aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas e a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Sua camisa e seu tênis são lindos. Temos aqui um caso de sujeito composto, então há uma preferência pela utilização do verbo aqui no plural. Claro, o verbo precisa estar no plural, né? Sua camisa e seu tênis são lindos. Quando a gente para analisar as relações de ordem nominal, a gente percebe que nós temos um adjetivo no plural, lindos. E no masculino,
Por que no masculino e no plural? Porque esse adjetivo se refere a dois outros substantivos que foram colocados anteriormente. Camisa, que é um substantivo feminino, e tênis, que é um substantivo masculino. Nesse caso, a regra prevê que haja uma priorização para o gênero masculino, que ele unifica, então. Quando eu tenho uma palavra feminina e uma palavra masculina, a convenção é que eu use o masculino plural. Se fossem duas femininas, eu teria que usar, obviamente, um substantivo no plural feminino. Se fosse dois masculinos, também, claro, o masculino no plural, ok? Quando eu tenho feminino e masculino, a preferência é que eu faça a concordância dessa forma. Mas existe mais de uma possibilidade. Eu tenho outra construção aqui. Você tem um vocabulário e uma entonação perfeita. Você tem um vocabulário e uma entonação perfeita. Também tenho um substantivo no gênero masculino e um substantivo no gênero feminino. Nesse caso, eu posso fazer a concordância com o termo mais próximo. Por isso que eu posso dizer entonação perfeita. Nesse caso, o perfeita concorda com o substantivo mais próximo. Isso também é possível, ok? Então, ou a concordância geral, neutralizada para o gênero masculino, ou a concordância com o termo mais próximo. Quando o adjetivo vem antes, concorda-se com o substantivo mais próximo. Perceba que nesses exemplos anteriores, os adjetivos vinham depois dos substantivos. Interessantes, aulas, extrovertidas e lindas, referentes a elas. Então, quando o adjetivo vem antes, há uma possibilidade de concordar-se com o substantivo mais próximo. Inspiradora a sua ideia e o seu percurso. Então, eu posso fazer essa concordância com o substantivo mais próximo, ok? Essa é uma construção possível também. Inspiradora a sua ideia e o seu percurso. É a recomendação, nesse caso, quando o adjetivo vem antes. Há uma concordância com o substantivo mais próximo. Dois adjetivos no singular com ou sem artigo. Esse é um detalhe mínimo, ou seja, é só a presença do artigo que vai influenciar aqui essas construções. Olha só. Os jogadores argentino e colombiano. Então, se eu marco aqui no começo os jogadores com o artigo masculino plural, os jogadores, eu devo colocar argentino e colombiano. Então, eu não coloco me referindo a jogadores diferentes, a um jogador argentino e a um jogador colombiano, basta eu colocar a expressão os jogadores no plural. Então, eu tenho ali os jogadores argentino e colombiano. Ou a outra possibilidade é, com o artigo no singular, o jogador brasileiro e o chileno. Ou seja, aqui, como eu usei apenas no início, a concordância com o artigo no masculino plural é marcada com o substantivo e os adjetivos continuam no singular. Aqui, como eu marquei o jogador, eu tenho que marcar no primeiro elemento e no segundo, o jogador brasileiro e o jogador chileno, ok? Então, o que vai definir é a presença do artigo, ora no plural, ora no singular. Existem também casos especiais, ou seja, aquelas expressões que geram dúvida por conta da concordância também entre o substantivo, o adjetivo e seus determinantes. Alguns desses casos são comuns na vida cotidiana e muitas pessoas colocam essas palavras de modo equivocado. Percebam, um exemplo clássico: é proibido entrada, é proibida a entrada. Bom, é a mesma frase, é a mesma oração? Há uma pequena diferença. Temos a presença do artigo em uma delas. Quando há a presença do artigo, eu preciso estabelecer a concordância entre adjetivo e substantivo. É proibida a entrada. Quando não há o artigo, eu não faço essa concordância, eu mantenho a expressão em sua forma original. É proibido entrada. Então, o que vai fazer a diferença aqui, o que vai gerar essa diferença é a presença ou a ausência do artigo.
Veja como é importante reconhecer as classes gramaticais na hora de fazer um estudo de concordância nominal, porque você tem que reconhecer quem é o adjetivo, quem é o pronome, quem é o artigo, a presença do artigo, ou seja, é importantíssimo reconhecer as classes de palavras. É necessário ajuda, é necessária a ajuda. O mesmo caso de proibido e proibida. É a presença do artigo que define essa concordância. É necessário ajuda ou é necessária a ajuda. Se você determina com o artigo, você faz essa alteração de concordância. Eram bastantes convidados. Nossa, existe isso? Existe. Sabe por quê? Porque aqui ele pode variar, porque ele está como sinônimo de muitos. Eram muitos convidados, eram bastantes convidados. Agora, eles conversavam bastante. Aqui não. Aqui ele está funcionando como advérbio, modificando conversavam. Então, quando estiver se referindo ao verbo, não há variação. Quando estiver se referindo ao substantivo, há variação, a mesma coisa para muito. Eu poderia dizer muitos convidados ou eles conversavam muito e não eles conversavam muitos. Não posso fazer essa alteração por conta do advérbio, da função adverbial. Vamos ver o caso aqui agora, olha, de meias. Nesse caso, meias eu estou me referindo à metade, ok? É uma ideia de numeral, né? Por exemplo, a metade, o ingresso que você compra na metade, no cinema, no teatro. Compramos 2 meias, estavam baratas. Então aqui há uma concordância também com a palavra meias. Diferente de quando eu uso meio como advérbio, para dizer, por exemplo, estou meio triste. Aí nesse caso, como advérbio, é invariável, ok? É preciso menos pressa para solucionar tudo. Não há variação de menos, hein, galera? Não existe menos. Menos pressa, não, jamais. É preciso menos pressa para solucionar tudo. Palavra invariável, não pode ser flexionada com gênero e número. Os documentos seguem anexos. A concordância de anexos é com o termo anterior, com o substantivo. Os documentos seguem anexos, como poderiam ser as fotos seguem anexas, o arquivo segue anexo. A concordância recomendada é essa. E no caso de expressões como própria, mesmo, a gente também faz a concordância de gênero e número. Ela própria confessou suas falhas, ele próprio, ela mesma, ele mesmo. Então há uma concordância aí, respeitando a regra, né, de concordância de gênero e número, que é a regra básica de concordância nominal da língua portuguesa, ok? Então o assunto da aula de hoje foi concordância nominal. Muito obrigado.